Alô. Obrigado, Davi, pela introdução. E obrigado aos irmãos pela compreensão. A gente ficou praticamente um mês fora, né? Se contar o retiro da igreja que teve, vai dar um mês certinho, porque nós tivemos o retiro da igreja, depois nós fomos para o Shalom novamente com o pessoal da igreja de Caraguatatuba, depois eu viajei, estive visitando as igrejas do Mato Grosso, estive em Sapezal, mais ou menos 120 quilômetros de Rondônia, e depois fomos para Cuiabá, encontrei com a Liana lá em Cuiabá, participamos do encontro das igrejas, nós chamamos de quarta região, que envolve o centro-oeste e o norte centro-oeste e o norte, né? Igrejas do Mato Grosso, Goiás e da região norte ali. Então foi um tempo muito abençoado lá em Cuiabá, cerca de 270 participantes, um acampamento de uma igreja, chama Igreja Batista da Paz, um acampamento deles, exclusivo, eles não alugam, mas por uma série de situações interessantes, o pastor conviveu com Joel, quando ele morou um tempo em Dourados, pastor Joel, né? Enfim, uma série de situações, ele tinha algum contato com a igreja e nos confiou o acampamento. Eles construíram uma capela novinha, e eles nem inauguraram, quem inaugurou fomos nós. Então, a generosidade, a liberalidade dessa igreja, né? Pensou, você constrói o templo, e antes de você inaugurar, você empresta para alguém, né? E então, muito bacana da parte desses irmãos, tivemos um tempo muito bom. De lá nós fomos para Tangará da Serra, a Liana nos acompanhou, tivemos o encontro, terminou no domingo de manhã, nós almoçamos, saímos correndo para Tangará e à noite participamos do culto com a igreja lá em Tangará. Depois ficamos mais segunda, terça e quarta nós retornamos para São Paulo, chegamos à noitinha em São Paulo, né? E semana que vem começa outro ciclo de viagens aí que vão completar, né? Estarei em Londrina, Bassos, Pompeia, e depois, Três Lagoas, Londrina, Três Lagoas, depois Bassos, Pompeia. E nesse meio, depois do almoço, hoje estarei em São Bernardo também. Então, uma sequência de visitas que a gente tem em escalas, né? Agradeço a compreensão e oração dos irmãos. E quem sabe um dia nós, num desses encontros aí, a gente pode levar algumas pessoas para conhecer o outro lado da igreja, né? Que às vezes nós ficamos em São Paulo, o pessoal do Carache esteve em Maringá, é bacana, né, a experiência, a gente conhece um outro lado da família. Achei até interessante, a Beth e o pessoal lá postou uma foto do pessoal que acho que se encontrou em Toyohashi, no Japão. Eu lembrei, essa foto aqui é lá do Japão. Do Japão não, do pessoal que conviveu lá no Japão. Então é bacana quando a gente se envolve também e conhece outras localidades, né? A Milk introduziu, não foi planejado, mas um pastor foi emendando, achou interessante, foi colocando, se intencional, em algum momento virou intencional, né? E eu também resolvi seguir, porque olhando essa questão de ouvir a voz de Deus, o Senhor falar, eu, logo no começo da minha vida cristã, em muitos momentos eu continuo perguntando, e é uma das perguntas que as pessoas, não digo que mais me fazem, mas muitas pessoas fazem. Como é ouvir a voz de Deus? Você escuta uma voz assim falando com você? Você ouve mesmo? Rosinha, filho amado, vem aqui. Será? Como que é isso? É uma voz audível? É uma percepção? É um entendimento? O que é isso? A série toda começou, como a Milk lembrou, o pastor Takashi falando sobre Fala Senhor, episódio de Samuel, o jovem Samuel, que achou que era Eli que havia chamado ele, e depois de algumas vezes ele diz, quando você ouvir de novo, diga, fala Senhor, que teu servo ouve.
né? Então, era uma voz audível, né? Depois, o Rosinha, não estive, também acabei não ouvindo a mensagem, mas ele falou sobre o Senhor fala e nós obedecemos. A importância de não resistirmos àquilo que entendemos que Deus está nos dirigindo. A importância de nós obedecermos. Depois a Liana falou de uma outra situação, a dor que nos fala. Eu acho que ela nem pensou nessa série, porque nós trocamos algumas ideias, ela compartilhou um pouco o que estava pensando, e talvez encaixou. Né? O que nós ouvimos quando passamos por períodos de sofrimento? O que a dor nos ensina? Como Deus opera através, não é que Deus causa a dor, mas o que nós podemos aprender através disso. E hoje eu gostaria, o pastor Kengo falou no Salmo 13, né, quando parece que Deus não fala. Também não pude ouvir a mensagem, mas o texto do Salmo 13 é muito interessante. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Deus esquece de alguém? Não, de jeito nenhum. Mas, na percepção humana, muitas vezes nós nos sentimos longe de Deus ou como sem ser ouvido, né? E hoje eu queria falar sobre essa situação que como eu posso ouvir a voz de Deus? Como eu posso entender que Deus está falando comigo? Como eu posso saber que é Deus? Não estou delirando, não sou um cara psicologicamente avariado. Como é isso, né? Como eu posso fazer? Eu acho que se nós perguntássemos aqui, quantos aqui Deus já falou com você? Quantos? E se fizéssemos um levantamento, como é que Deus falou com você? Talvez alguns vão dizer, não, eu senti, sei lá eu. Eu tive uma experiência, não muitos, mas tive uma experiência que eu estava no meio de um culto, quando pastoreávamos a igreja de Curitiba, um esboço do sermão no meio da Bíblia. Naquela época não tinha esse bichinho aqui, né? Então a gente imprimia. E no meio do culto, eu ouvi como se falasse uma passagem. Acho que era Jeremias alguma coisa, Isaías, não lembro. Eu ouvi. Não é como se alguém tivesse falado. Não era uma voz, mas como se eu tivesse escutado. Estava no meio do louvor, sentei, abri a Bíblia, olhei o texto. Falei, nossa, que texto esquisito, acho que é da minha cabeça. Fechei e larguei. Continuei cantando. De novo eu ouvi o mesmo texto. Sentei de novo, olhei, falei, Deus, se é o Senhor, esse texto aqui não dá para pregar não. Fechei. Estou cantando de novo a terceira vez. Eu abri, olhei o texto, falei, Deus, sei que eu teria que estudar muito, não consigo entender direito o que está falando aqui. É um texto solto, eu não consigo. E eu sou meio chato com esse negócio de interpretação, de entender o contexto e tudo mais. Chato comigo, não fico cobrando dos outros isso. Mas eu falei assim, ó Deus, então vamos fazer o seguinte. Eu vou subir lá na frente, eu vou dizer que o Senhor me mandou falar essa palavra. Se eu não conseguir falar nada, eu vou ler o texto e vou sentar. E aí é com o Senhor. Fechei a Bíblia, continuei louvando, um culto bem agradável. Levantei, fui lá na frente, mostrei, ó, aqui está o esboço do sermão, não é porque o pastor estava preguiçoso e não estudou. Está aqui, vou guardar, porque no meio do louvor, 3 vezes Deus me falou esse texto. Abri o texto e li e falei assim, ó, sinceramente, não sei como dá para pregar isso aqui. Não dá para pregar, porque é um texto estranho. Eu teria que pesquisar, estudar e perceber um monte de coisas que eu não tenho recursos agora. Mas eu fui lendo e o que me vinha na mente eu fui falando. Não foi uma mensagem, foi uma reflexão em cima daquela passagem. Eu disse, bom, Deus me mandou, Ele sabe por quê. E terminei, orei. E na saída do culto, a gente tomava um lanche.
Era um culto da noite, tomava um lanche toda vez depois do culto. Subindo ali na saída, antes de subir para o salão, uma jovem da igreja veio e falou assim para mim: pastor, você não sabe porque você falou, mas essa palavra era para mim. Eu acho que o resto da igreja não entendeu bolhufas e pensou: esse pastor está meio doido, né? Agora, que interessante, Deus de alguma forma falou, não é que eu escutei assim, na minha orelha, uma voz, que tom que era grave, agudo? É Deus, então deve ser uma voz mais sóbria. Não é. É a percepção, ou dentro da minha mente, de que aquela palavra estava sendo falada. Era um endereço da Bíblia. E essa moça ouviu Deus falando com ela através daquela pregação. Em termos de experiência, cada um de nós pode ter inúmeras experiências. Eu já tive outras experiências. Eu fui num lugar buscar um livro de inglês para minha filha, eu estava era cultura, tinha que arrumar o livro, e a única unidade que tinha era na Moca. O Sidney manja a Moca na palma da mão, mas eu, lufas de Moca. Só aquela avenida central lá da Moca que eu conheço, que ia num consultório de uma irmã lá que nos atendia. Aí peguei um mapa, não existia esses brinquedos aqui, né? E peguei a lista telefônica, que tinha mapa, vocês lembram que tinha mapa na lista telefônica? Olhei lá e fiz o caminho para chegar até o lugar. Só que o inteligente aqui só fez o mapa e o caminho de ida, né? Aí peguei o livro, aí eu liguei o carro e falei assim: mas como que eu vou voltar? Não dá para fazer o caminho de volta, num negócio de mão, essas coisas, né? E eu orei: Deus, eu não sei voltar. E aí eu escutei, essa vez eu escutei: segue em frente. Tá brincando. Peguei, liguei o carro e segui em frente. E eu ficava falando na minha mente: e agora? Segue em frente. Aí, de repente, eu escutava: vira para a direita. Falei assim: que é isso? Eu virei. Vira para a esquerda, direita, esquerda, reto. Aí eu fui sair numa conexão com a Moca, que sai ali perto do Ipiranga, Cambuci ali, que tem um lugar que você entra por dentro, você passa em cima do trilho ali, sai para o lado da Moca. Aí ali eu conheço. Aí eu cheguei e falei assim: tá bom, Deus, daqui para frente eu já sei chegar. Toda hora acontece? Não. Mas a questão é que nós precisamos ouvir a voz de Deus. Porque senão, como é que nós vamos obedecer? Como é que vamos saber que Ele está falando e eu não estou delirando? Como é que nós vamos entender através da dor o que o Senhor fala? Como é que nós vamos perceber nuances quando parece que Deus está longe? Como nós vamos discernir a voz de Deus? A Milky, ela não é a primeira vez que ela compartilhou esse anseio do coração dela, de bastante tempo. Talvez ela tenha experiências pessoais, mas nessa área, muita coisa é experiência pessoal, né? Esse é um desafio que eu e você temos, porque se nós não aprendemos a discernir a voz de Deus, nós não vamos saber o que fazer, né? Em primeiro lugar, Deus nos fala por meio dessa palavra. Esse livro aqui, chamado Bíblia, é composto de duas partes. Quais são as partes dele? Vamos falar de gincana aqui. Quais as duas partes da Bíblia? Antigo Testamento, Novo Testamento. O que é testamento? O que é um testamento? O que é um testamento? A gente normalmente ouve testamento é quando eu vou deixar meus milhões de dólares para
Os descendentes, em vez de deixar brigando, eu digo, esse aqui vai para fulano, esse aqui vai para Beltrano, isso aqui é desse, esse aqui é daquele. Senão a justiça vai distribuir de acordo com critérios dividindo ali, né? Mas, normalmente, nós entendemos isso. É alguma coisa que alguém vai deixar para o outro e designou. Né? Esse é o entendimento. Talvez o dicionário vá trazer um monte de outros conceitos. Mas eu fiquei pensando, o Antigo e o Novo Testamento são as coisas que Deus nos deixou com herança. Simples. E nessa palavra, na Bíblia, nós encontramos expressa a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, se nós queremos entender o que Deus quer nos falar, nós precisamos fazer através da palavra dele, através da Bíblia. Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2, está escrito assim: antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O autor de Hebreus está dizendo que no passado, Deus falou através de homens e mulheres que ele levantou, profetas. E esses homens e mulheres profetas manifestavam aquilo que Deus queria dizer. Isso está registrado no Velho Testamento. Existia essa figura de um profeta que falava da parte de Deus para os homens. E havia uma outra figura que era o sacerdote, que representava os homens diante de Deus. E tem uma terceira figura que era o rei, que estabelecia o reinado, que dirigia. Por isso que a Bíblia fala que Jesus era rei, profeta, sacerdote. Depois não há mais necessidade. Mas voltando a essa figura do profeta, então era através dele que Deus falava o que precisava para as pessoas. Aí você vai achar no Velho Testamento vários textos dizendo assim: assim diz o Senhor dos Exércitos. Por que vocês estão fazendo isso, isso, isso? Isso aqui está errado, deveria fazer assim, assim, por isso a consequência vai ser essa. Deus manda dizer que a vontade dele é essa, que ele quer que faça isso. Ou, como nos livros de Moisés, nas leis, que Deus determinou procedimento com relação a um monte de coisa. Leis cerimoniais, leis que são cerimônias e rituais, e outras leis que não têm relação direta com isso, mas são leis morais. E dentro dessas leis também tem leis sanitárias, que mandava regrar o que fazer com um monte de coisa. Por exemplo, o sacerdote não devia tocar num cadáver. Hoje, você sabe a causa-morte. Se o indivíduo morreu de Covid, você ia lá e alguém que... Desculpa, não estou criando uma situação banalizando ou desprezando. Mas quando alguém perdeu alguém por Covid, não podia ir lá ficar abraçando e despedir. Aliás, às vezes perdia distante. Por quê? Risco de contaminação. Quando tem uma doença infecto-contagiosa, ninguém chega perto. Mas naqueles dias não tinha nada disso, meu irmão. Sabe lá o que era. Então, se dizia, não rele no corpo de uma pessoa que morreu. Porque era um risco de contaminar, era uma lei. E assim havia várias leis que regiam coisas que são sanitárias. Que está lá no Velho Testamento, que Deus falou. Mas a partir do Novo Testamento, a figura central na Bíblia passa a ser Jesus Cristo. Por isso que o autor de Hebreus diz, hoje nos fala em Jesus. E a partir do Novo Testamento, o ensino que é trazido é baseado no fato de que Cristo passa a ser o centro. Por isso a nossa fé é cristianismo. Então toda a Bíblia do Velho Testamento apontava a vinda do Messias, o Novo Testamento é Cristo, e a partir daí é como se deve viver a vida com Cristo.
No final do Evangelho de João, capítulo 20, verso 30 e 31, João diz que Jesus fez muitas outras coisas, mas aquelas ali foram registradas para que a gente tivesse vida, e para que nós crescêssemos, e crendo, tivéssemos vida nele. João está dizendo que o que Jesus fez, e a gente pode expandir para a Bíblia, está escrito para que a gente creia em Jesus Cristo. E crendo, entendamos a vida que Ele quer que nós vivemos. A partir de conhecermos Jesus, é através da palavra de Deus que nós vamos entender como é que Deus quer que nós vivamos neste mundo. Qual é a vontade dEle? Porque eu sei que se alguém me ofende, eu devo perdoar. A Bíblia ensina. Não, porque os psicólogos e psiquiatras fizeram uma pesquisa e quem não perdoa, desculpa, eles constataram que a Bíblia, de modo mais simples e direto, diz. Tem um áudio que circula, até o meu cunhado aqui uma vez mandou, que é uma fala do Max Geringer, que ele diz assim, veio uma, aqui, vou relatar um sábio, um guru, não sei do que, disse, e ele pega e fala uma coisa lá. Depois, no final, ele diz, esse cidadão chama Salomão, isso aqui está escrito no livro de Provérbios, mas era completamente dentro do mundo corporativo. Coisas que vão descobrindo. E os provérbios têm um monte de coisas que a gente pode aplicar. Então, queridos, quando nós falamos que o Senhor fala, em 2 Pedro, capítulo 1, verso 19 e 21, diz que aquilo que os profetas falaram, a palavra profética, não vem de particular interpretação, mas Deus falou por meio desses homens. Então, a palavra de Deus é a palavra que Deus quis que nós soubéssemos através da história ou através de pessoas. Então, Deus usou pessoas. Por isso, o estilo de escrever de João é diferente de Paulo. Quem terminou de estudar 1 João, Betinha, por exemplo, filhinhos, essas coisas os escrevi para que não pequeis. Que, como Paulo fala, entrega a Satanás. É bom vocês se arrependerem, para que eu não chegue aí e tenha que usar de uma palavra mais dura com vocês. João, todavia, se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai. Um jeito afetivo, possivelmente é o temperamento de João que era assim. Paulo, quando escreve, ele fala uma coisa e discorre toda uma teoria estruturalmente lógica, usando a retórica latina para explicar. Por isso, algumas vezes, ele afirma, ele nega uma negação. Por exemplo, sobre não haver ressurreição dos mortos. Ele mostra logicamente tudo o que acontece, se isso for verdade. Mas ele usa, por exemplo, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E nós somos as mais infelizes das criaturas. Mas o que ele quer dizer com isso? Cristo ressuscitou. E todos que partiram crendo e confiando nisso. E nós somos as pessoas mais felizes do mundo. Mas ele nega uma outra afirmativa que é errada. Então, é um jeito, é uma figura da retórica. João não. João é um pastorzão. João está preocupado que as pessoas não sejam enganadas por ensinos errados. E ele alerta dos perigos que há. Mas ele faz preocupado com as pessoas para que elas não se desviassem no caminho. Paulo, ele já traça um ensino e mostra na lógica. Então, a palavra, entendida no seu estilo próprio de cada autor, ela revela a vontade de Deus. Então, qual a primeira coisa que eu e você temos que fazer para ouvir Deus? Palavra. Estudar a Bíblia. Ler a Bíblia. Ler assim, é mágico o negócio, vou lendo? Não. Ler
tem um sentido desse texto que eu coloquei como chamada do texto. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aqui não está escutar, mas tenha compreensão. Então a gente faz uma leitura rápida, linear, mas também a gente deve gastar um tempo tentando entender. Para isso existem os grupos de estudo, para isso existem as classes bíblicas, para isso existem discipulados, onde a gente pode ajudar o outro a estudar melhor a Bíblia. Então, é preciso compreender a Bíblia para que a gente possa ouvir Deus. Então, esse é o primeiro e o mais importante padrão. Deus fala pela sua palavra. E se alguém disser assim, uma história aí, uma senhora recebeu, por meio de uma outra, uma revelação de Deus que ela devia separar do marido, porque o marido estava dificultando a fé dela. E ele era crente, só que não queria ir na igreja que ela ia. Agora, o que Deus diz na palavra? Que Deus uniu, o dia que o homem não quiser dar um pontapé, ou a mulher não quiser dar um pontapé. O que Deus diz? Não separe. Com isso não quero dizer que não há situações e circunstâncias que justifiquem. Por favor, não estou julgando ninguém, ok? Não é particular e pessoal com ninguém. Tá bom? Isso é o que a palavra diz. E aí, o indivíduo chega assim, Deus mandou você fazer isso. Espera aí, ou Deus mudou de ideia? Como que Deus pode mandar fazer um negócio que Ele disse que não era para fazer? Então aí existe uma revelação sempre maior, que é a Bíblia. E no crivo da Bíblia nós temos que julgar. Deus me revelou que eu tenho que matar aquele cara. Espera aí. Alguma coisa está errada, né? Mas e na guerra, quando o cara... Bom, aí é uma outra situação ética que você lê os livros de ética para tentar entender as explicações. Mas sempre a regra principal é a palavra. Segundo lugar, João 14, 26. João 14, 26. João, nesses capítulos, está falando sobre o outro Consolador, o Espírito Santo. E aqui ele vai falar para nós o seguinte. Mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que vocês se lembrem de tudo que eu lhes disse. Então, por meio do Espírito Santo, nós vamos discernir ao amar. Como eu vou saber que o Espírito Santo está falando comigo? Como é que eu vou entender? Eu tinha uma brincadeira boba que eu fazia de vez em quando se usava muito telefone fixo, né? Ou mesmo celular para ligação. E eu fingia, celular não dá, né? Televisão, identifica quem que é, mas era no telefone. Aí eu, alô? Quem fala? Aí, se era a Liana ou uma dos filhos, para, pai! Porque a minha voz, eles identificavam. Sabiam que era. A pessoa mais íntima que você tem, se ela começa a falar com você, você sabe quem é. E sabe mais ainda. Pelo tom, sabe se está brava. Tem gente que tem nome português e japonês, né? Aí diz que quando a mãe, geralmente a mãe, chama por um dos dois, ou chama os dois, tipo assim, o meu cunhado chama Sérgio Akira. Akira, Sérgio Akira! Aí já sabe que o bicho pegou, né? O tom, o volume, você identifica, não identifica? Ouvir o Espírito Santo também é algo que nós precisamos aprender e a discernir que é Deus que está falando com você.
que é Ele que está ministrando em seu coração. Agora, olha que interessante, lá na carta de Paulo a Timóteo, diz que nos últimos tempos muitos iriam endurecer, cauterizar a mente, que eles perderam a sensibilidade de ouvir o que Deus fala. Agora também, o Espírito Santo fala através do que nós chamamos de dons de revelação. Eu não vou entrar muito firme nisso, porque teria que gastar um monte de tempo. Mas lá na carta aos Coríntios, 1 Coríntios 12, 8, Paulo fala de palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. São dons de revelação, que Deus mostra algo que não é perceptível aos olhos humanos. E muitas vezes Deus usa para falar conosco. Também Deus fala, o Espírito fala através de pessoas. Quando coloca no coração de alguma pessoa falar alguma coisa com a gente. Colossenses 3,16 diz para nós nos aconselharmos mutuamente. E há momentos em que o Espírito Santo fala ao nosso coração através de pessoas. Por exemplo, na vida de Timóteo, foi um dos textos que nós estudamos no encontro da quarta região, que Paulo diz para Timóteo na primeira carta, capítulo 4, 14, ou na segunda carta, capítulo 1, verso 6, que Timóteo havia recebido um dom por meio da palavra profética que veio por imposição de mãos de Paulo e dos presbíteros, dos líderes da igreja. Estavam orando por Paulo, com imposição de mão, naquela hora o Espírito Santo falou através de algum deles. O texto não diz se foi, de que jeito, mas Deus revelou alguma coisa sobre a vida de Timóteo naquele momento. E é muito comum ocorrer situações em que Deus nos traz uma palavra através de outras pessoas. Nos dá entendimento através de outras pessoas. E nós sabemos que é Deus falando com a gente. Jeremias 33, 3 diz: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Sei esse versículo de cor, porque foi o versículo que Deus usou quando Ele me fez o chamado para o pastorado. Naquela época se cantava essa música, né? Invoca-me. Faz tempo que não canto. Acho que só o Dani e o Rosinha que vai lembrar dessa música. E Deus falou muito forte. Eu vou te responder. E vou te mostrar coisas grandes e ocultas que você não sabe. No meio da oração, Deus revela coisas. Então, quando você ora, e na sua percepção audível ou sensorial, Deus falando, é Deus falando. Algumas pessoas falam que as emoções elas são problemáticas, não é verdade? Que confiar em emoção é ser muito infantil, coisa de adolescente. Mas quem que nos deu emoção? Quem nos criou? Quem nos criou? Deus nos fez pessoas emocionais, emotivas. Emoção faz parte do nosso sistema de percepção. Aquilo que mexe com a gente é reação do nosso corpo àquilo que está vindo de fora. E nós somos seres emocionais. Então, quando você está em oração, mesmo que seja envolto por emoções, Deus usa isso. Mas também tem gente que raciocina mais do que sente. São mais racionais, não são? E com esses Deus não pode falar? Claro que Deus pode falar. Deus fala. Porque quem criou o ser humano com estrutura racional, lógica? É Deus. Eu fazia discipulado com uma pessoa que era muito racional. Totalmente racional. E ela dizia, esse negócio de ouvir Deus, Deus falou, eu não consigo entender. E aí nós fomos caminhando, estudando a Bíblia junto, conversando. Aí acontecia algumas situações
E nessas situações, eu não sei porque aconteceu isso, mas sei que eu fiquei chateado, mas olha, isso aqui não deu certo, mas olha como foi melhor e aí deu certo isso. Aí eu falei para ele assim, tá vendo? Quem que fez isso? Ele falou, acho que foi Deus, né? Eu falei, tá vendo como você percebe a mão de Deus? E aí, nesse processo, até de uma avaliação mais racional da situação, ele começou a perceber como Deus trabalha na vida dele. E aí ele começou a perceber portas que às vezes eram excelentes, mas foram fechadas. Lá na frente ele percebia, Deus me poupou de uma tremenda, de uma gelada, que se eu tivesse entrado aí eu tinha quebrado a cara. Tinha perdido dinheiro. E não pegando isso, eu pude pegar isso e isso. E deu bom. Então, Deus, de alguma forma, Ele responde orações dentro da estrutura de cada um. Dentro da percepção de cada um. E por último, Atos capítulo 16, versos 6 a 10. Paulo era um cara bastante lógico e muito estruturado. Sistemático naquilo que ele pensa, planeja. E Paulo tinha um plano de visitar a palavra na província da Ásia. E estava no plano, era o roteiro dele, ele estabeleceu um plano de viagem, tinha tudo certo. E aí, Atos 16, 6 para frente, diz assim, percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impelidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, foram para Troade. À noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo, passe a Macedônia. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente, olha aqui que interessante, procuramos, é um plural, partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o evangelho. Paulo queria ir para um lado, e ele foi impedido, tentou um outro caminho, foi impedido, tentou outro caminho. Isso aqui é escrito depois que aconteceu. Então, por isso aqui narra que o Espírito de Jesus impediu. Mas quando estava acontecendo, ele tentava ir e não dava. Caiu uma barreira aqui, a estrada estava interditada, aí não sei o que era, mas ele não conseguiu ir. E aí de noite, ele tem uma visão, ele tem um sonho. E ele vê um varão macedônio dizendo, passa para Macedônia. E aqui quando uso o plural, eu entendo que ele juntou com a equipe que estava, e eles conversaram e concluíram que Deus os havia chamado para pregar o evangelho na Macedônia. E aí, na sequência, eles vão chegar a Filipos, a conversão de uma adivinhadora, depois de Lídia, e Filipos se torna a igreja mais chegada em Paulo que o Novo Testamento narra. O plano de Paulo era ir para um lado, mas ele foi levado pelo Senhor por outro. Isso aqui nos aponta uma maneira de Deus nos falar que são pelas circunstâncias confirmadas. Às vezes nos acontece alguma coisa que nos chateia, mas depois de um tempo nós entendemos que era alguma proteção de Deus ou uma direção de Deus. Uma leitura, uma releitura do que está acontecendo, o que aconteceu. Então, quando nós estamos em situações, ao invés de dizer, pô, Deus, o que é isso? Porque, Deus, o que o Senhor está querendo? O que o Senhor quer mostrar? Confirma se era a tua vontade. Paulo tem uma visão, mas além da visão, ele usa o coletivo, ele conversa com a sua equipe. Trocou uma ideia. E no coletivo eles tiveram a percepção da vontade de Deus, e entenderam, interpretaram aquela circunstância, e concluíram que Deus os havia chamado para pregar o evangelho na Macedônia. Não é assim, bom, eu vi um varão macedônio, bem, vamos para lá. Eles conversaram, porque são circunstâncias. Quando nós passamos por circunstâncias, nós precisamos aprender a conversar com pessoas.
para poder ter entendimento melhor sobre o que está acontecendo, sobre o que Deus está querendo construir. Então, nós falamos pelo menos 4 formas que Deus pode nos falar. E a principal delas é pela palavra. Aqui Deus vai falar, em primeiro lugar, para nós, através da palavra. Procura ler, estudar a palavra. Tem dificuldade? Conversa com outra pessoa que possa te ajudar. Tem grupos de estudos da vida cristã, tem grupos de discipulado, tem grupos pequenos. Você pode pedir para uma outra pessoa mais madura te acompanhar para você ter um entendimento melhor da palavra. Mas não fique com as doses homeopáticas que a gente recebe aos domingos na igreja. É preciso aprofundar e ler. Está difícil de ler? Os aplicativos até você pode pôr para ouvir. Né? Dá para você ver versões diferentes, línguas diferentes, enfim. Vários recursos. O Senhor fala. Como posso ouvi-lo? Pela palavra, pelo Espírito Santo, pela oração e pelas circunstâncias confirmadas. Deus de alguma forma quer falar com a gente. Mas para ter algum efeito, nós precisamos ouvi-lo. Que possamos ter ouvidos que ouvem, para poder obedecer o que Deus fala. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado por esse tempo. Continua a abençoar. A igreja possa caminhar e sermos pessoas que ouvem o que o Senhor fala, que obedecem o que o Senhor fala, que aprendem através da dor, que quando parece que o Senhor não fala, tem uma percepção e um momento de proximidade, e que aprende a ouvir a voz do Senhor, pela palavra, pelo Espírito Santo, pela oração e pelas circunstâncias, Pai. Nos ajuda a sermos um povo que ouve o Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.